Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta aqui na comunidade. E nessa aula de hoje falaremos sobre heróis, a definição resumida e como que podemos identificá-los. Pois bem, primeiramente, para saber com o que estamos lidando, vamos definir o que é então um herói. Durante o nosso processo de amadurecimento, nós buscamos figuras às quais nós podemos nos inspirar. Dentro das histórias infantis, nós temos vários heróis. E as histórias, elas são muito importantes para poder trazer ali uma simbologia. Então, quando você ouve o mito do príncipe que resgatou a princesa, da pessoa que liderou um vilarejo para poder libertá-lo da escravidão, por exemplo, você vê que você consegue extrair ali princípios, você consegue extrair ali uma lei muito importante dentro dessa situação de um herói verdadeiro, que é a capacidade de amar, não é? Então, no decorrer da vida dele, conforme a história vai acontecendo, a vida vai se apresentando, ele vai amadurecendo, né? Através das provações que ele vai passando. Então, aos olhos de quem vê a história, pensa, nossa, quanta dificuldade, quanta crise, quanto problema. Mas, na verdade, esses elementos, eles pegam nos pontos de pressão justamente para que esse herói trabalhe dentro de si mesmo, para que ele reconheça as limitações que ele tem e que ele possa lidar com elas, poder administrá-las, assisti-las. Esse é um papel ali muito importante. Então, ele consegue ter esse amadurecimento, para daí, então, ele ir desenvolvendo a ponderação, que é a capacidade de poder escolher. Então, eu escolho o que eu penso, eu escolho o que eu faço, eu escolho o que eu sinto. Então, eu tenho um domínio da arte de ser quem eu sou, né? Poder trazer isso para o mundo. E isso daí vai gerando uma ponte. Então, ele se transforma em um ser que representa coisas. Ele representa o amor pela humanidade, porque as ações dele não são egoístas, elas são fraternas. Então, ele pensa no bem do próximo, ele não quer nada para ele. Essa, então, é uma definição básica do que é um herói de fato, né? Ele desenvolve amadurecimento, faz uma ponderação ali do que é bom, do que não é, do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, e com isso ele vai se afinando para poder trazer esse amor divino para cá. E quando você conhece um ser desse, não tem como você confundir. Porque você olha para ele e você sente a sobriedade, a lucidez, a retidão, a dedicação, que são virtudes, são qualidades. Quando ele atinge um nível de existência como esse, ele consegue então fazer aquilo que é de melhor para todos, pensando no bem de todos. Bom, então, há de lembrarmos que um dos nossos grandes desafios hoje em dia é a banalização de tudo, né? Então você fala amor, 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 eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, mas chega num ponto que você já não, nem sabe mais o que que é isso. Você fala coragem, 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 eu tenho coragem, sou uma pessoa corajosa, sou uma pessoa que toma frente, sou uma pessoa que isso, que aquilo, até que perdeu a noção do que é coragem de fato. Então, a gente satura. Você vai na internet, no YouTube, no TikTok, Kawaii, seja o que for, as pessoas saturam aquele assunto até chegar num ponto que esgota. Ninguém mais aguenta ouvir falar daquilo. E quando você vai trazer um conhecimento, é difícil de você resgatar isso para poder mostrar para as pessoas que aquilo não era o que as pessoas estavam até então defendendo. Então, entendendo isso, hoje em dia as pessoas acreditam que um herói é uma pessoa bem-sucedida. Isso na questão financeira, né? Lógico, porque as pessoas falam muito de dinheiro. É uma pessoa que tem relacionamentos, e entenda que relacionamentos hoje também está sendo uma coisa muito. Está se perdendo muito respeito. Eu digo isso pelo geral, né? Pela maioria, na verdade. Porque as pessoas estão defendendo cada vez mais que você estar com alguém não é o suficiente. Você precisa de ter mais pessoas. Você fica perdendo tempo num casamento, perdendo tempo num relacionamento. Então dá aquela impressão de, nossa, minha vida tá passando, eu não tô curtindo.
Então aí você vai para as festas e vai para as coisas ali. Nada de errado nisso. A grande questão aqui é o desprezo pela formação de um relacionamento saudável, de você entender que aqui entra, quando entra cônjuge, né, conjugado, você tá pensando no outro. Aqui é uma grande oportunidade de você entender que o mundo não gira à sua volta. E nós estamos perdendo isso daqui, então estamos contaminando isso aqui com egoísmo. E também, não menos importante, é uma pessoa ali corajosa, né? Uma pessoa corajosa que é determinada, que vai lá e faz, uma pessoa que tem pulso firme, né? E por aí vai, a lista é longa. Então veja que, essencialmente, isso de fato é verdade. É uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que se relaciona bem, é uma pessoa que é corajosa, uma pessoa que tem pulso firme. De fato, isso aqui é essencial dentro da vida de um herói. Mas aí nós começamos a entender a necessidade de analisar os sentimentos também. O que essa pessoa traz, o que ela defende, aonde essas virtudes são direcionadas e a forma que elas estão sendo aplicadas. Porque no caso, se você tem uma pessoa que tem essas ferramentas, né, que vai lá, faz um curso de prosperidade, faz um curso de relacionamento, ela pode pegar esse campo e corrompê-lo ao belo prazer. E aí, nós podemos transformar virtudes em defeitos. Por exemplo, uma pessoa bem-sucedida pode ser uma pessoa gananciosa. Uma pessoa que tem relacionamentos assim, né, que vai corrompendo, acreditando que está perdendo tempo, que ela tem que viver a vida dela, ela pode se transformar numa pessoa com um hábito libertino, uma pessoa que defende a libertinagem. Uma pessoa corajosa, ela pode se transformar numa pessoa insolente. E uma pessoa de pulso firme, ela pode ser uma pessoa rígida. Então veja que uma coisa pode facilmente ir para outra se não houver ali uma consciência que consegue assistir o que está acontecendo e começar a pensar bem para onde ela está indo. Então, o que define se é esse lado ou aquele lado são diversos fatores, mas como sempre comentamos aqui com vocês, temos as emoções, temos as crenças, temos a questão social, a questão familiar, os relacionamentos que ela tem pessoais ali. Então, tudo isso vai interferindo. Mas, acima de tudo, também é uma questão de caráter. Caráter, né, a palavra diz ter cara, né? Então, ter o que mostrar para o outro. Então, caráter não necessariamente é bom dentro de algum contexto. Pode ter um caráter ruim, né? Uma pessoa que passa os outros para trás, egoísta, gananciosa, né? Invejosa e por aí vai. Então, veja que dentro do processo de amadurecimento do indivíduo, é imprescindível que haja consciência. Dentro da nossa existência aqui no planeta Terra, vocês podem ver que os seres, eles não têm tanta liberdade. As plantas têm que dar frutos, têm que fazer fotossíntese, elas têm que fazer a parte delas, elas não têm escolha. Então você vai lá, agride a planta, ela não vai deixar de ser planta, a menos que mate ela. Mas até então, ela segue uma programação que ela não pode burlar. O animal também, ele se procria, ele se alimenta de outros animais, ele tem a vida dele. Você pode judiar e fazer as coisas com ele, ele não vai deixar de ser animal, a menos que você dê um fim à vida dele. Mas essencialmente eles têm uma programação. O ser humano é o único ser na Terra, pelo menos por hora, que tem a capacidade de se desenvolver por livre e espontânea vontade, através de um ato de vontade, através de uma escolha. E muitas vezes ele escolhe não fazer isso. E por que ele escolhe não fazer isso? Aí que entra, né? Entra o nosso próximo tópico. Bom, como vocês imaginam, nós já passamos por diversas eras, né, no planeta, eras de trabalho excessivo, eras de revoluções, eras de guerras, e até hoje nós estamos vivendo aí as nossas provações. Mas a grande verdade é que a existência humana ela sempre foi muito complicada, porque o egoísmo ele sempre foi muito presente no nosso contexto, né? Então, nosso maior desafio é fazer o possível para que o nosso ego não se sobreponha, acreditando que ele é o centro de tudo, gerando, né,
esse ciclo vicioso de mim para eu mesmo. Então, dentro desse processo, nós chegamos num ponto hoje, né, 2024, que tudo começou a ficar claro. Então, através da internet, tudo ficou escancarado. Tem coisas que não dá mais para esconder. E uma delas é a busca pelo prazer. Então, o ser humano ficou expert em buscar prazer, seja na atividade sexual, seja dentro do trabalho, seja dentro do que ele puder por prazer, ele coloca. Tanto que, como vocês devem imaginar, as coisas que mais vendem, né, na nossa sociedade é alimentação, sexo, né? Você tem um conteúdo ali erótico, vícios no geral. Então, é um grande apelo porque gera prazer. Então, a menos que o indivíduo tenha um amadurecimento para ele elevar essa definição de prazer que ele fica preso em um prazer que nós chamamos que é um prazer mundano. Por que mundano? Porque veja, a matéria, de fato, ela tem fontes de prazer. E isso tudo é bom porque permite que o ser sinta graça por estar ali. Então, a matéria cativa para que eu fique ali vivendo, aprendendo. Depois eu desencarno, meu corpo volta para a Terra, ela assimila tudo que eu aprendi. Então, a estadia, ela tem tudo para ser benevolente. Para que viver aqui no sofrimento? Mas aí nós começamos a ter ali um apego, começa a ter um apego no prazer. Você quer prazer acima de tudo, você quer conquistar isso de toda forma possível, onde muitas vezes você passa por cima dos outros. É aí que começa a trazer problemas. Por quê? Quando você busca prazer e você passa por cima das pessoas, quer dizer, o ato de você passar por cima de alguém implica obrigatoriamente de você praticar o egoísmo. E a partir dessa situação é onde os defeitos começam a surgir, porque o ego começa a criar tramas, ferramentas, se desenvolver para poder se sobressair, né? Nessa crença de buscar prazer pela necessidade de se autoafirmar. Então aí ele vai praticando, né? A inveja, os sete pecados, né? A luxúria, a preguiça, a sacanagem, e por aí vai. Ele vai cultivando isso porque isso traz prazer para ele. Então veja que dentro desse fenômeno todo, a consciência foi totalmente suprimida. Então, quando o indivíduo atinge um nível de egoísmo muito grande, ele já não tem noção do que é divino. E aqui eu não estou nem falando de igreja, não estou falando nada disso. Estou falando divino, a questão de religar-se, de respeitar as coisas, de entender que isso aqui não é só um quadro, isso aqui veio da árvore, né? Ó, essa madeira veio da árvore. Ela existe, ela está aqui, então ela merece meu respeito por estar aqui. Para honrar a existência dela, eu trato bem. Eu não fico jogando no chão, não fico sujando, colocando um monte de coisa aqui. É respeito. E nós acreditamos, até isso banalizamos, acreditamos que, isso aqui não está vivo. Isso aqui já morreu, era uma árvore, não tem mais importância. Foi uma caneta, foi um microfone, não tem. Enquanto me serve, eu trato bem. Depois que não me servir, eu descarto. Egoísmo, senso de uso e consumo. Então, aqui é muito importante que vocês entendam. Quando nós falamos que um egoísta ele perde consciência, não estamos dizendo que ele é vítima. Não estamos dizendo tadinho dele. Não, estamos dizendo ele não tem consciência do que ele está fazendo, mas ele é responsável pelas atitudes dele. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, tá bom? A nossa mente adora generalizar, né? Falar, o Eduardo falou assim que o egoísta ele não tem consciência, então quer dizer que ele é inocente. Não, não, não. Então, pode deixar bem claro isso. Bom, então, tendo tudo isso em mente, agora entra a grande questão. A pessoa a qual você se inspira, seja uma figura religiosa, seja um influencer, seja alguém da família, seja alguém que você está buscando, tenta colocar ele aqui, né? Dentro de tudo aquilo que a gente já falou até agora. Vamos enumerar novamente, as virtudes e os defeitos que delas se correspondem. Isso aqui, pessoal, é um exercício de verdade, tá? Mentalizem aí o herói que vocês têm como herói atualmente e vamos fazer essa análise juntos. Bom, então pode se transformar em defeitos.
certo? A humildade pode se transformar em humilhação, ou também a questão assim de me humilhar ou humilhar os outros. A inteligência pode se transformar em presunção, né? Aquela pessoa que acredita que já sabe tudo, que já zerou a vida. A resistência pode se transformar em insistência ou a teimosia. A verdade pode se transformar em franqueza. A coragem pode se transformar em insolência. E a fraternidade pode se transformar em individualidade. Entenda essa individualidade não no sentido de indivíduo, né, que nós falamos aqui, mas de individualidade no sentido de uma pessoa que só pensa nela mesma, né, que só pensa nos meus interesses e nas coisas que eu estou buscando para mim. Então, dentro disso, pensemos com a pessoa que você tem em mente aí. Essa pessoa, ela pensa mais no todo ou ela pensa mais nela mesma? As palavras dela, os ensinamentos que ela traz para você, exemplos que eu ofereço para vocês. Deixa eu ver quanto tempo tá esse vídeo, tá aqui. Nossa, já tem que 17 minutos. Perdão, pessoal. Tudo tanto ser rápido, mas é difícil. É, certo. Fraternidade e individualidade. Quando uma pessoa que eu tô assistindo um curso, alguma coisa, ela começa a falar muito dela, eu já ergo uma antena. Quer dizer, não é que eu já vou classificá-la como egoísta, como uma pessoa individualista, não. Mas eu vou pensar, bom, por que que ela tá falando tanto dela, né? Se ela tá falando dela para se referir ao que ela tá dizendo, para que eu entenda, tudo bem. Mas se ela fica falando dela para me prender dentro do contexto, daquilo que ela quer vender para mim, então, peraí, ela tá pensando no meu aprendizado ou ela tá pensando no lucro dela? Aí eu tenho que fazer uma análise, certo? Esse é um de muitos elementos. Então eu vou tentar ser realista dentro do contexto que a gente vive, tá, pessoal? Então vamos dar um ponto aqui para a individualidade, para aquele sentido de pensar mais em si do que nos outros, porque a internet está muito cheia disso. Agora, se você pensa em Jesus, em Platão, exemplos da atualidade, Lucilena Galvão, os filósofos da Nova Acrópole, não eu fazendo, exemplos mais próximos, Hélio Couto, Cristina Cairo, Lise Rey, né? Essa galera toda, elas pensam, Chico Xavier, elas pensam no bem-estar da humanidade. Então elas querem o bem da humanidade. Então aqui seria um ponto para a fraternidade. Porque elas pensam no todo, elas não ficam ali se projetando nas coisas que elas ficam dizendo. Claro que eu dou um exemplo, por exemplo, a Cristina Cairo adora falar dos livros dela. Só que você não sente peso. Não é aquela coisa ali que tá tentando te comprar a todo momento. Aí você vê como é que é importante ponderar, né? Para não ser muito extremo, tem que ser flexível. Coragem e insolência. Hoje em dia as pessoas dizem que, né, por exemplo, eu vou lá e faço mesmo, eu penso mesmo, eu já vou e quero fazer, já vou e vamos resolver isso logo. Nem sempre isso é ser corajoso, às vezes é ser insolente, porque você tá desrespeitando o processo do outro, tá burlando momentos do tempo que são importantes que você aprenderia alguma coisa. Então, seu desdenho pelo processo da natureza te induz a agir por conta própria. Então, você pode estar sendo insolente, você pode não estar respeitando a humanidade. E, de novo, isso é uma coisa do nosso contexto, porque as pessoas querem engajamento, mesmo que isso se direcione a pessoas que não se aplicam, anúncios para crianças apelativos, né? Anúncios apelativos para crianças, induzindo elas a consumo. Então, quer dizer, tá pensando ali, não tá sendo um ato de coragem em vender o seu produto ou tentar defender sua marca. Tá sendo insolente, porque tá enfiando isso igual abaixo na garganta das pessoas. Então, é um ato insolente. A verdade é a franqueza. As pessoas também dizem isso. Eu falo na cara mesmo. Fala, bom, gente, a verdade é uma virtude, mas depende da forma que ela é empregada, que ela é dita. Porque se você vai e machuca a pessoa sem pensar nos sentimentos dela, você pode não estar sendo verdadeiro, você pode estar sendo franco demais. Isso aqui não é bem uma coisa que vai fazer bem para aquela pessoa. Há estudos filosóficos que acreditam que a verdade tem a ver com a ideia do bem, aquilo que faz bem para o outro, não necessariamente ligado aos fatos. Não vou entrar nisso para não prolongar esse vídeo. Mas veja que muitas vezes o ato de você falar na cara não te torna uma pessoa verdadeira. Te torna uma pessoa franca no sentido de que você pode estar jogando uma opinião. Às vezes a pessoa não tá tão gordinha quanto você acha, ela pode não estar tão desleixada quanto você pensa. Às vezes para ela é o melhor que ela poderia estar naquele momento, ela está se esforçando. Mas você, superficialmente, através da sua visão, não viu o todo da questão. Então você está sendo franco demais, levando até um ponto ali de ser inconveniente. A internet também é cheia disso. Pessoas que veem superficialmente uma coisa, acreditam que entenderam, vão lá e rotulam. É isso. Ué, peraí. Não é bem assim. Cadê o contexto? Cadê a análise? Ninguém liga, ninguém quer saber, porque dá trabalho.
né? Então veja, isso daí por si só já afasta a pessoa do que é ser um herói. Resistência, teimosia. Resistência é a capacidade de você se manter de pé, independente do que te aconteça. No caso, você está passando por uma crise, passa fome, às vezes você não recebe um dinheiro que você esperava, então você acaba ficando endividado. Você não perde o teu eixo. Você fala, não, tá bom, tá acontecendo, não nego o fato de que está acontecendo, mas o que que eu posso fazer para poder lidar com a situação? Vamos pensar em alguma coisa. A internet, ela pode ter muito disso daqui, muita resistência, né, num bom sentido ali. Eu poderia até falar persistência, no sentido assim de manter-se lúcido, de pé. Então você busca alternativas. Mas veja, dentro do contexto da internet, a pessoa pode estar passando por uma dificuldade e ela tem uma intenção que só pensa nela. E daí gera um ato egoísta. Então veja que essas qualidades e virtudes, elas estão constantemente interligadas. É por isso que a inteligência, ela é tão importante para poder ter a ponderação, para você saber escolher bem as ferramentas que você vai utilizar dentro de cada ação que você vai ter, né? Então, resistência no sentido de entender as dificuldades, tentar lidar com elas, resolver na medida do que for possível, não sangrar pelas coisas que acontecem, mas também não negligenciá-las. Então, manter ali o que dá para fazer, o que eu posso fazer dentro do que está no meu alcance. Se você exagera, você pode ter alguém teimoso, alguém que passa por cima das coisas e não tá nem aí. Fala, não, já que tá dando problema, então eu vou fazer o que for para conseguir dinheiro, mesmo que eu tiver que sacrificar as minhas virtudes. Então, uma pessoa que sacrifica as virtudes em prol de uma realização que é passageira, ela já perdeu ali a consciência, ela já não está lúcida, porque ela não está pensando no todo. Então, veja que, essencialmente, as virtudes têm a ver com o desenvolvimento da consciência. Os defeitos têm a ver com a supressão da consciência, né? E, de novo, reitero, uma pessoa inconsciente não é vítima, ela é responsável. Ela só não tem consciência do que ela está fazendo, porque se ela tivesse, não faria. Porque ela sabe também, além de tudo, o impacto que isso gera. Então, aqui, como eu estou dizendo, né, inteligência, que eu até falei de novo ali, é a pessoa ali que ela tem a capacidade de analisar o que está acontecendo, entender as limitações dela, entender as limitações do outro, e com isso agir de forma prudente, né? Então ela não é uma pessoa que tem pressa, ela não é uma pessoa que quer colocar a carroça na frente dos bois. Ela vai analisando, vai investigando devagarzinho, sem pressa, pra quê? Pera, calma. Não é que eu não vou fazer, eu vou fazer, mas agora não é momento. O presunçoso, ele já é o sabichão, ele já acha que já entendeu. Ah, não, já sei o que é, já sei onde vai dar, já sei o que que é, já entendi tudo isso daqui. Para você convencer uma pessoa dessa que ela não sabe tudo, pelo amor de Deus, você primeiro tem que reconhecer que você também não sabe. Você está aprendendo, que você está sujeito a crises, então. Eu falo que é até um desafio que eu estou vivendo também, de entender que, entender bastante, ou entender um pouco da vida não te torna um expert. A vida vai te trazer provações ali que algumas você vai conseguir se manter de pé e outras não. Mas mais do que a queda é levantar. Opa, caí aqui, peraí, deixa eu levantar, segue em frente, ó, sacode a poeira. O que que eu aprendi disso? Segue em frente. Não fica lá olhando, ai meu Deus, não, aí já perdeu a noção ali, né? E a humildade e a humilhação. A humildade, ela entra no sentido de entender o contexto do outro. Eu não te conheço, mas eu sei que você tem uma vida, que você tem experiências, que você tem suas provações, que você tem seus problemas ali, sejam limitações ou o que for. Então, eu não convivo contigo, mas eu entendo que você também tem seus desafios, que você também tem uma vida em você. Isso faz com que eu reconheça, que eu respeite isso. Não convivo, mas por essência eu entendo que somos todos ali vindos do mesmo lugar, que temos uma essência em comum. Diferente da humilhação, porque daí se eu não respeito o próximo, eu posso humilhar a pessoa, ou eu posso me humilhar para a pessoa, me diminuindo, me sentindo cada vez menor, diminuto em relação àquele, ou àquela outra pessoa. Então veja que tudo isso daqui arrisca, tudo isso aqui prejudica. Então, dentro de um contexto, do nosso contexto, da pessoa que você imaginou, é você ir enumerando. A pessoa se enquadra mais onde? Se você perceber que eu digo, eu sou mais rigoroso, né? 40% ou mais se enquadram em defeitos, opa, peraí.
Essa pessoa pode não ser uma pessoa tão boa assim quanto eu imaginava. E se eu continuar seguindo essa pessoa, eu vou desenvolver os parâmetros que ela também está desenvolvendo. Eu vou acabar num lugar meio parecido com o dela. Então veja que a vida, quando o indivíduo cultiva defeitos, a vida responde, apresenta crises, para que a pessoa pare e pense, fala, ó, para aí, parceiro. Uma das duras lições que eu tive com a espiritualidade é de entender que essa vida não é minha. As minhas escolhas não impactam só a mim, impactam quem está à minha volta. Eu gravar ou não gravar um vídeo, falar ou não falar alguma coisa, impacta quem está assistindo. Ah, mas é uma pessoa. Que seja uma pessoa. É uma pessoa. Sendo um bilhão, alguém está vendo isso. Então são coisas que nós temos que analisar, não é? Então, fica aí esse desafio, pessoal. Analisem bem as pessoas que vocês seguem, observem bem o que elas defendem, o que elas acreditam, a forma que elas se portam, para que vocês concluam de fato se elas merecem a sua atenção ou não. Se você chegar à conclusão que, ah, nossa, a pessoa não é bacana, procura outra. Se inspire em outra pessoa, busque outro recurso, né? Conheça pessoas novas, veja, pesquisa na internet. Você vai encontrar alguém bacana, tá bom? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, só perguntar nos comentários. Sua participação aí, dizer que você gostou, não gostou. Outra vez eu vi um comentário falando que eu tô falando muito devagar, por isso que esse falei mais rápido. Mas qualquer coisa, estamos aí aberto a sugestões, ok? Muito, muito agradecido pela atenção e até a próxima.